Vamos então para a nossa ambientação, Antônio. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, né, e ao Pai Jacó. Eu vou abrir aleatoriamente. O livrinho é Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é a número 100, a lição. Queixumes. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Cada vez que vossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam, os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confias a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos os semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude. Auxilia também o amigo que se faz instrumento de tua dor, através do esquecimento de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigada, irmão. Alguém gostaria de ler mais uma ambientação? Ir e ensinar, do livro Fonte Viva. Portanto, ide e ensinai, Jesus, Mateus 28, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai. É justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, mas mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, acompanhando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, digitando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam aos sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo.
Se te propões, desse modo, a cooperar com o Evangelho, recorde que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Leia. Obrigada pela outra mensagem. Então, meus irmãos, agora é o momento da gente pedir para que dê tudo certo para a nossa reunião de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, é o nosso querido Pai Jacó, amigo da espiritualidade, nossos mentores. Em primeiro lugar, agradecemos de estarmos aqui, nesse momento, reunidos e virtualmente para mais uma sessão do Francisquinho. Pedindo aos nossos amigos espirituais todo o amparo na noite de hoje, muitas bênçãos, muitos fluidos que todos nós estamos precisando. E que a sessão de hoje corra da melhor maneira possível e que o nosso irmão tenha êxito na apresentação do seu estudo de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Pedimos à nossa irmãzinha Marisa que leia um trecho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bem dizer de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos ao que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, meus amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tenha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado, de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Estas palavras resumem tudo. Um espírito amigo. Avre, 1862. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Marisa, pela leitura, irmã. E agora, vamos pedindo ao nosso irmão Eduardo que faça o estudo da noite de hoje, que era da Maria Luísa. Aí ele apareceu, tá? Era as perguntas, Livro dos Espíritos, a pergunta 974 a 982, das penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros, na parte 2. Ao Eduardo, boas vibrações, que consiga desenvolver esse estudo da noite de hoje no lugar da nossa irmã. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Essa parte do Livro dos Espíritos, ela faz muita referência ao livro O Céu e o Inferno, né? Outro dia até nós passamos um arquivo
para ir para o grupo, e sobre o umbral, né? Essa questão é muito interessante, porque na questão 974 foi perguntado para os espíritos e eles responderam, né? De onde procede a doutrina do fogo eterno? Aí responderam que a imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. E na questão seguinte, 974A, foi perguntado assim: mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? E responderam: vede se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Pois exatamente, a humanidade ela caminha a passos muito lentos, né? Exatamente em virtude dessa questão da reencarnação. Porque os espíritos que estão aqui hoje são os mesmos que estavam lá atrás. E é difícil você se livrar de uma ideia preconcebida, né? Muita coisa foi se falado, ensinamentos diversos, falsos profetas, tanta bobagem se falou, muita maldade e interesses, né? Basta a gente lembrar que Jesus teve que enviar Francisco de Assis, na Idade Média, para ele poder dar uma arrumada no planeta. E aconteceu, funcionou, funciona até hoje. E ele veio trazer, dizer alguma coisa diferente? Não. Ele simplesmente veio confirmar os ensinamentos de Jesus. Se você ler sobre Francisco de Assis, você vai ver que tudo dele era abrindo o Evangelho. Ele abriu o Evangelho. Vamos perguntar para o Evangelho. O Evangelho era aberto, mas ele era Francisco de Assis, né? E ali ele explicava direitinho o entendimento da mensagem do Evangelho. Não trouxe nada novo. O que ele trouxe de novo foi o exemplo. Ele veio mostrar que é possível mudar as coisas, né? Ele mudou a vida dele a partir do momento que teve o despertamento dele, né? Mas mesmo assim, né, continuou. Depois disso aí começou de novo. Os espíritos vão e voltam e reencarnam. E existem aqueles que reencarnam por reencarnação compulsória. Existem aqueles que estão lá e ficam forçando os encarnados a não colaborar, a não seguir essa ou aquela lei, né? Até um tempo eu li, tem uns anos já que eu li, que tinha um rapaz que ele era espírita, né? E ele tinha antes sido um religioso. E os religiosos desencarnados estavam trabalhando para que ele desencarnasse. Queriam interromper a existência desse rapaz, que eu não lembro o nome, faz tempo, né? E aí mas não conseguiram, né? Ele tinha proteção. Mas é essa maneira como funciona. Então, essa doutrina do fogo eterno, né, ela vem persistindo, apesar de que, até hoje em dia, né, o Papa mesmo já disse que não existe isso. Não existe, que é uma alegoria, conforme o Livro dos Espíritos. Para que as pessoas... isso era muito interessante naquela época em que se vendiam
o perdão, né? E por doações. Tanto que mesmo Francisco de Assis conseguiu, junto com o Papa, que ele conseguisse um dia, né? Para conceder o perdão, porque o perdão, o pobre não tinha direito a perdão. Então, ficou conhecido como o perdão da porciúncula. Um dia por ano, lá na igreja de Francisco de Assis, ele podia conceder o perdão para as pessoas que apareciam. Então, os espíritos aqui responderam que isso não funciona, né? Mas o que funciona? Como é isso aí? Nós já sabemos que existem coisas que são lugares, condições de extremo sofrimento. E que a individualidade, ela, num momento qualquer, após o desencarne, ela vai se defrontar com a realidade. Então, chega ali e a consciência. Essa tal da consciência é que é um problema sério. Porque a consciência é que faz o nosso julgamento, né? Nós mesmos temos em nós próprios o nosso mecanismo. O nosso mecanismo que vai lá. As leis da consciência não estão gravadas lá. Então, chega na hora, você desencarnou. O espírito de Joseph Gleb, ele diz que quando você desencarna, algumas percepções são multiplicadas por milhões de vezes e outras por milhares de vezes. Ele fala isso no livro Consciência. Então, a individualidade, quando chega lá, ela começa a enfrentar essa crise de consciência. E essa crise de consciência, ele vai tentar, ele não vai enfrentar, na maioria das vezes, ele vai tentar fugir disso, vai criar algum artifício para fugir disso. E muitos criam artifícios, mas acabam entrando num processo de pensamento contínuo e repetitivo e ficam presos ali, nisso aí. No próprio livro dos Mensageiros, tem lá os que dormem, né? Já até falei isso uma vez. É isso. Eles ficam ali presos, não conseguem se resolver. Não vão conseguir, a coisa vai. Então, a caridade divina consegue colocar esses irmãos para dormir. No tempo deles, eles vão conseguir ver, né? E escutar os conselhos que eles vão recebendo. Mas acontece que muitos de nós, mesmo estando encarnados, ainda conseguem perceber que fizeram muitas coisas erradas. E aí começa a crise consciencial aqui. É um estado que, se for bem trabalhado, vai poupar muito esse irmão quando chegar ao plano espiritual. Porque ele já fez aqui, já se convenceu, e quando chegar lá, ele simplesmente vai ter isso daí muito atenuado. E esse é o fogo eterno. Quando você não consegue resolver as suas pendências, não consegue botar em dia seus pensamentos aqui enquanto encarnado, quando você desencarnar, você vai defrontar com isso, com a verdade, né?
e com essa vai ser uma cortina, né, de fogo para passar, né? Tantas coisas que vão ser intensificadas e quando chegamos lá, do outro lado, nos são mostradas as situações e a gente vai ver o que deixamos de fazer. Não só o que você fez de certo, de errado, mas o que você deixou de fazer. E aí vem aí mais crise, mais crise. Isso daí, esse é o fogo eterno mesmo, porque se você não se melhorar, você vai ficar nisso, preso aí, e não vai conseguir sair dessa situação, só com ajuda. Na questão 975, foi perguntado assim, se os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo. E eles responderam que sim, e isso é um suplício para eles, porque eles compreendem que estão na culpa, né? Que poderiam ter feito melhor. Né? E muitas vezes, meus irmãos, nós quando nós aceitamos uma prova na reencarnação e não conseguimos passar por ela. Né? E quando nós chegamos de volta no plano espiritual, nós vamos ver que nós não progredimos nada, que nós perdemos a oportunidade de progredir. Né? Por quê? Porque exerceu o livre-arbítrio de uma forma errada, tanto no plano espiritual ao escolher a prova, quanto aqui, que se deixou levar pelas sensações, né, da matéria, o que é, na minha opinião, o maior empecilho ao progresso da individualidade. É uma prova duríssima você estar encarnado. Os desencarnados querem estar encarnados, mas quando chega lá, bateu na trave. Aí começa tudo de novo. É um trabalho que tem que ser feito tanto lá quanto cá. Mas nós que estamos na doutrina espírita, nós temos pelo menos a condição de poder avaliar a nossa situação. E nós sabemos que quando nós desencarnamos, a única coisa que nos resta, né, é a condição do pensamento. Você pode pensar. Você só tem o pensamento. E quem se lembra do livro do filme Nosso Lar, vai ver que André Luiz estava indo bem lá e tal, já estava até trabalhando, mas ele foi lá visitar a esposa e encontrou lá a esposa já com o marido, né, novo, e se desequilibrou. No mesmo instante, ele foi de volta para o umbral. Né? E o que é um umbral? Um umbral não chega a ser um lugar circunscrito, né? Porque não existe isso no plano espiritual. Mas ele é uma junção dos pensamentos harmônicos. Se você pensa de uma maneira, por todo o plano extrafísico, aqueles que pensarem da mesma forma, eles vão estar em sintonia com você. E você pode estar sujeito tanto para o bem quanto para o mal, né? As correntes de pensamento. Esse é o problema nosso, né? Quando a gente está lá desencarnado. Eles no livro dos Espíritos não ensinam que a gente tira informações da inteligência universal. Então, está tudo disponível para nós, tanto encarnado quanto desencarnado. Então, nessa questão aqui, o comentário de Kardec foi assim:
Na erraticidade, o espírito descortina, de um lado, todas as suas existências passadas, de outro, o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. É qual o viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Mais ou menos aquilo que eu falei ainda há pouco. Né? Na questão 976, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós, nessa condição que nós estamos aqui encarnados, nessa fase de humanidade, nós já foi falado aqui a vida passada, né? Todo o seu passado, mas o espírito ele não se orgulha do passado, porque depois que eu entro num curso e me preparo, eu sou mais sábio. Eu não vou ter saudade de quando eu era ignorante naquele assunto. Eu vou me preocupar com o futuro. Então, o espetáculo, na questão 976, o espetáculo do sofrimento dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição, e, nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? E responderam que não. Não constitui motivo de aflição, pois sabem que o mal terá um fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa é a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Mas a verdade, quando o mendigo desencarnou, né, e estava lá junto de Abraão, na parábola do rico e do pobre, o mendigo desencarnou e o rico desencarnou depois e viu o pobre lá. O pobre estava bem, né? E ele pediu para o pobre dar uma ajudazinha nele. Abraão, quando o rico pediu que pelo menos deixa eu voltar para avisar para eles que eles estão errados, né? A verdade foi diferente. O que foi? Foi que não. Que eles têm a lei aqui, a nossa lei aqui. Então, quando nós estamos aqui, encarnados. Quando estamos desencarnados, nós temos que viver a condição de desencarnado e responder pelo que você deixou de fazer aqui, que foi o caso do rico, perdeu a prova da riqueza. Mostrou toda a parte do desamor. Ele não tinha amor no coração, né? Se tinha, estava bem amortecido lá no cantinho. Lá. Chegou lá e lembrou um pouquinho dos irmãos. Sabe lá se lembrava dos irmãos aqui? Imagina só. Esse está no fogo eterno lá também. Enquanto ele não conseguir fugir disso, ele está numa situação difícil. Porque quando você desencarna, é só você. Em vários livros a gente lê. Olha, cheguei aqui e não me falaram nada. Você chega lá, não te falam nada. A vida continua. Né? Por isso que a gente precisa se preparar. Na questão
976A foi perguntado assim: se concebe da parte dos espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e do sofrimento daqueles a quem amaram na Terra não lhes perturba a felicidade? Eles responderam: se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis para o vosso progresso, se suportardes com resignação. Afligem-se muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com os sofrimentos considerados em si mesmo. Francisco de Assis não agradecia pela doença? Agradecia pela doença, porque ele sabia que é pela doença que a alma progride. A prova não pode ser tirada mesmo. Emmanuel falou para Chico, ensinou isso a Chico, que não se pode tirar a prova. A prova faz parte da nossa encarnação, o objetivo da nossa encarnação. Então, os espíritos desencarnados, conscientes, eles sabem que o encarnado tem que passar por aquilo ali. Não adianta você pedir, chorar, pedir mamãe e papai que já morreu para te ajudar, porque não é possível, não tem condição de acontecer isso. Você que tem que se resolver aqui, de acordo com o que você aprendeu antes de encarnar. E aqui na questão seguinte, eu li um livro, aliás, não foi livro, não. Foi uma entrevista com o André Luiz. Saiu uma revista dessas de espiritismo. Aí ele disse, foi perguntado a ele sobre como é esse negócio lá que quando as pessoas voltam, né? Vamos supor assim, voltou o marido e a mulher, né? A mulher vai depois ou vice-versa. Aí pergunta como é esse negócio lá, porque lá você lê os pensamentos das pessoas, do outro irmão. Nada fica escondido. E aí o André Luiz disse que é um problema isso. Então, você tem que estar preparado que não vai conseguir esconder. Não tem como esconder. É uma coisa que nós temos que lembrar. Porque na questão 977, está aqui no Livro dos Espíritos. Na questão 977, não podendo os espíritos ocultar reciprocamente os seus pensamentos, e sendo conhecido todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Eles responderam assim: não pode ser de outro modo, dilo o bom senso. O que Jesus aconselhou? Reconciliai-vos com vosso irmão enquanto está a caminho. Ele sabia disso tudo aqui, que essas coisas que chegam lá, você não consegue esconder nada. Se eu ainda sou mentiroso, eu tenho que parar de mentir. Porque é para ver se daqui para frente eu me conserto. Eu não posso continuar mentindo a vida inteira, que depois se eu encontrar lá o capum, mas tu mentiu para a minha vida inteira, hein? E aí, como é que fica? Nós sabemos disso aqui, está aqui o Livro dos Espíritos. Está na hora aí? Não, não, né? Tem tempo, né, gente? Hã? Tá. Então, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, na questão 833, é perguntado assim:
É 833, que está lá para trás. Haverá no homem alguma coisa que escape todo o constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? E responder assim: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se lhe deter o voo, não aniquilá-lo. E na questão seguinte, 834, eles disseram que o homem é responsável pelo pensamento dele perante Deus. Lembra do ensinamento do Jesus sobre a questão do adultério? Pecou em pensamento, não pode nem pensar, porque na ótica divina, pecou. Olha como o negócio é difícil para a gente. Você tem que educar o seu pensamento. Você tem que estar pronto para essas coisas. Mas agora vamos convir que esse ambiente aqui não ajuda nada, né? O nosso ambiente aqui é difícil. Quem sabe num ambiente melhor, né? Num mundo mais adiantado. Na questão 977A, né, a seguinte aqui, serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? É responder assim: maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas provas, quer como espírito, quer como homem em novas existências corpóreas. Meus irmãos, eu vou pular um pouquinho, porque por causa do horário, né? Não que o estudo demorou muito, mas demorou a começar, né? Então, eu vou pular para a última questão do estudo aqui, que é assim, 982. Será necessário que professemos o espiritismo e creamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? E eles responderam assim: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou os que não tiveram desejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. E aqui a gente já volta lá, né? Porque se for imaginar que essa pergunta aqui teria uma resposta diferente, então, antes do Livro dos Espíritos, até o pessoal que nasceu e morreu até antes de 1857 está tudo condenado, não tem nada a ver, né? Não é bem assim, né? São aqueles irmãos que estão aprendendo a desenvolver o amor incondicional. Então, vamos ficar por aqui. Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Agradecemos você por esse estudo, por ter coberto a nossa amiga, a nossa irmã, e feito esse estudo para nós assim, tão rápido, que os amigos espirituais te iluminaram bastante nas explicações dessas questões. Obrigada. Gente, agora tanto recebemos, é agora o momento da gente irradiar, da gente pedir, da gente botar os nossos pensamentos positivos, vibrar para nossos irmãos, para nosso ambiente, enfim, gente. A gente pensar sempre em coisas boas, né? Pedir coisas boas, né? Então, vamos lá, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó, Pai de infinita bondade, de amor,
bondade. Aqui estamos reunidos sempre a lhe pedir, em primeiro lugar, lhe agradecer pelas bênçãos recebidas diárias e aos nossos irmãos, muitos, né, que recebem. Mas vamos te pedir aquele envio daquele bálsamo consolador, aquele remedinho necessário, aquele fluido consolador para toda a nossa humanidade, tão carente, né? A esses irmãos nossos de caminhada, aqueles carentes de toda espécie, necessitar de todo tipo de auxílio. Que todos eles mantenham sempre os bons pensamentos, a sintonia salutar, atraindo sempre os bons espíritos, os amigos espirituais. Esses amigos que nos sustentam, que nos amparam, e a todos nós, e também aos nossos irmãos de caminhada. Esses irmãos, nas suas boas resoluções, inspirando sempre a todos nós e a esses irmãos, manter sempre os bons pensamentos, as boas sintonias. Que haja mais fraternidade, que está faltando muito, caridade, empatia e, sobretudo, o amor, muito amor, que nunca lhe falte também a fé em Deus. Pedimos pela nossa Casa de Francisco de Paula, que em breve, se Deus quiser, estará com as suas portas totalmente abertas, recebendo todos os nossos irmãos, trabalhadores, voluntários e frequentadores, iluminando sempre os nossos dirigentes e o nosso querido Francisquinho, e ao lar de Francisco. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e ao nosso querido Pai Jacó. Agora peço ao nosso irmão, quem é que vai fazer a prece mesmo? A prece de agradecimento e encerramento, o nosso irmão Mário Hugo. Desculpa, gente, a prece do desencarnado. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, irmão Jacó, nossos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus, unidos num só pensamento. Vimos pedir pelos nossos irmãos que já estão na verdadeira vida. Para aqueles irmãos que estão desencarnando agora, ainda despreparados, que eles sejam recebidos e encaminhados para os pronto-socorro de espaço. Para aqueles nossos irmãos que estão naquelas lutas conscienciais, com dificuldades, né? Para se conhecerem a si mesmos, mesmo já estando fora da matéria, que eles possam perceber a presença dos nossos irmãos mais adiantados, que estão torcendo por eles, perceber a proximidade daqueles com os quais conviveram, que estão também torcendo por eles e orando por eles. Que eles tirem esse escudo que cada um construiu e que não deixa passar os bons pensamentos. Para aqueles nossos irmãos que estão se julgando abandonados, que eles tenham consciência de que todos nós fazemos parte do mesmo rebanho e que Deus não desampara, né? E que existe todo um caminho preparado para que nós possamos percorrer
nas diversas moradas da casa do Pai, onde nossos irmãos mais adiantados estão lá para nos receber, nos orientar, nos preparar e nos encaminhar para novas oportunidades. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Obrigada, meu irmão. Dose dupla hoje. E agora pedimos ao nosso irmão Mário que faça a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre divino, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Só nos resta agradecer pelo trabalhinho de hoje à noite, onde tivemos lindas mensagens, o estudo do nosso irmão muito esclarecedor, as preces, tudo ocorreu dentro da normalidade, embora alguns probleminhas que apareceram. Mas a espiritualidade está aí, presente, nos ajudando a fazer esse trabalhinho tão bonito que foi. Muito obrigado a todos. A espiritualidade amiga e a Francisco de Paula, seus mentores de nossa casa, e ao Pai Jacó. Que possamos estar juntos aqui na próxima quinta-feira, às 7h30, Léo? Vai ser 7 horas ainda. 7h30, para um novo encontro. Que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Fiquem com Deus. Como nós só vou ler um pedacinho, tá? Não vou ler todo, tá? É o plano de reabertura, né? Não será mais exigido o comprovante de vacinação, não é mais necessário se inscrever para assistir à sessão, e o distanciamento mínimo de 1 metro será mantido de acordo com a portaria interministerial de número 17, de 22 de março de 2022. E em virtude do aumento dos casos da Covid-19, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação. Esse avisinho já veio substituindo o boletim anterior. A congregação reiniciou as reuniões públicas presenciais terça às 9 horas e às 20 horas. Quarta-feira, às 9 horas, quinta, às 20 horas, sexta, às 17, domingo, às 15h30. E 3 novas sessões serão reiniciadas em junho. Quinta, às 15 horas, que já começou, que foi no dia 2. No dia 7, terça-feira, às 15 horas. E no dia 22, quarta-feira, às 9 horas, no Recanto de Cheira. E o horário da sessão virtual de quinta do Francisquinho sofreu uma alteração, retornando o horário original das 19h30, e segunda-feira permanece no mesmo horário. Por que 19h30? Porque presencialmente no Francisquinho é 19h30, tá? O link é o mesmo, não vai mexer no link, vocês vão continuar usando o link de 19 horas, tá? E outra coisa mais importante, médicos voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 988-99-9931. E as demais informações a gente vai ler na próxima quinta-feira, porque cresceu o nosso boletim informativo e o tempo é curto. Gente, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui até essa hora um pouquinho. Desculpa qualquer coisa, mas a gente não pode deixar a peteca cair.